Olá! Arquitetura, urbanismo, planejamento das cidades, espaços públicos, dispositivos e estratégias para a proteção das cidades. Este e outros temas correlacionados iremos abordar hoje com o nosso especialista convidado. Vem comigo então, esse é mais um episódio do podcast Apoia-te. Olá, amigos! Você está no Apoia-te, uma iniciativa da produtora Hackstory, que disponibiliza toda a sua estrutura, todo o seu conhecimento, o estúdio, para nós gravarmos e transmitirmos à população, aos gaúchos, né, conteúdos informativos, educacionais, didáticos, na voz de especialistas. Eu sou o Mauro Sarmento e hoje estou aqui com o Michael Schaab, isso, né? Ele que é arquiteto, urbanista, focado em projetos imobiliários, foi presidente da ASAEC, né, Associação de Arquitetos e Engenheiros de Novo Hamburgo. Ele é membro também da diretoria do Sinduscom, Novo Hamburgo, e vice-presidente, né, de infraestrutura da ACI Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos. Esqueci algo? Exatamente, Exatamente isso, né? Muito bem-vindo, Maicon. Muito obrigado pelo convite de vocês. E o tema, ele não poderia ser mais importante em função do que a gente está vivendo, né? Zonas urbanas foram alagadas, né? E a gente vai falar de planejamento urbano. E eu gostaria que tu começasse, assim, então, a contextualizar as tuas vivências atuais, porque, afinal, tu estás na linha de frente, visitando esses lugares alagados, fazendo avaliações como especialista, né? E como tu vês que um planejamento urbano, e se tu também quiser começar por aí, né, contribui para que a cidade se previna, ou a gente vai explorar como que talvez poderíamos ter minimizado, ou se não dava para minimizar, ou como se preparar, enfim, é um divisor, né, de tempos, esse grande marco aí que a gente sofre atual. E conta para nós, então. Então, Mauro, quero agradecer a oportunidade de poder falar do assunto, porque eu adoro realmente. E isso que a gente está vivendo agora é realmente um marco e que a gente enxerga que pode se repetir com mais frequência. Então, na nossa história, nunca passamos por isso. Está muito claro. E cheias recorrentes em questão de poucas semanas aí. E a gente já teve episódios recentes em questão de 8 meses atrás, muito próximo daqui. Então, a gente já não é mais o que prevenir, né? Estamos remediando agora para poupar vidas e tentar melhorar aos poucos o que pode ser feito, né? O exemplo disso é, por exemplo, a Canoas. Canoas nunca imaginou que a 8, 9 quilômetros do rio estaria afetado. E olha a forma como está afetado. Então, o planejamento e mudanças que precisam ser feitas são macros, são enormes, né? E depende de muito investimento e de muita vontade pública, né? Então, isso é fundamental. E esse planejamento precisa realmente de especialistas, de urbanistas, de engenharia, para a gente pensar, bom, o que vai fazer se a gente tem grandes populações em diversos lugares, como é que a gente faz para proteger elas? Sim. Ou a gente tem pequenas populações que estão mais de risco, bom, aquela cidade talvez ela não pode só mais existir ali. Por exemplo, né? Né? Cruzeiro do Sul é uma cidade que foi arrasada muito severamente. Faz algum sentido? Eldorado, que é uma cidade um pouco maior. Sim. Então, assim, tem muito a se pensar e muito a discutir. Tem estratégias? Tem. Mas aí a gente, né, nós somos Brasil, então a gente precisa... Então, vamos entrar por aí, né? Eu acho que, é uma questão de design urbano, vamos dizer assim, isso na linguagem mais arquitetônica, mais de desenhar ou planejar espaços, né? Então, tem situações que nem
nem importaria se era bem planejado ou não. Ou seja, ruiu o solo, né, desestabilizou e a coisa veio... ou seja, houve uma varredura, assim, Exato. isso é muito dramático, né? Ah, mas essa questão da hidrologia, essa questão técnica, como que tu sente que as cidades, no geral, e também falando um pouco da nossa região, ela poderia ter se preparado um pouco melhor, porque houveram sinais, né? Eu lembro que há 8 meses atrás, ou enfim, o ano passado, nós tivemos um episódio ali no acesso a Esteio, onde umas bombas falharam e depois organizaram e aí liberou acesso. Então, só que aquilo ali, que na época parecia tão incrível, agora é uma migalha, uma partícula de uma problemática tão imensa que já é comparado a furacão Katrina, já é comparado a grandes calamidades globais, né? Como é que tu vê isso, assim, quando se vai pensar a cidade, que nem tu diz, a gente nunca tinha imaginado isso. Claro, nós não vivemos lá em 1941, né, na Grande Cheia. Eu lembro que meu pai, ele comentou alguma coisa, mas morreu no passado. Como é que tu vê essa questão de planejar uma cidade, planejar espaços, conceber proteções para a cidade? Explica um pouco assim para nós. Sim, sim. Aí tem cidades que já existem alguns planos de contenção, tem cidades que têm planos de contingência e a efetividade deles depende da situação. Então, nunca ninguém esteve preparado para isso que aconteceu. Sim. Né? Então, assim, foi feito o que pôde ser feito até onde o plano de contingência previa. Depois daquilo, né? Nós não temos uma cultura de defesa civil encorpada, né? A gente não tem tragédias naturais com frequência. Então, a gente não está preparado para isso. Entendi. E a gente teve um evento ano passado, em junho do ano passado, aqui na região do Vale dos Sinos, que também alagou muita coisa. Depois, em setembro e novembro, lá no Vale do Taquari, que arrasou as cidades também. Então, tudo isso foi, de certa forma, já prevenindo um pouco as pessoas. Então, eu infelizmente tenho a experiência do Vale do Taquari, a família da minha esposa é toda lá de Roca Salles. Olha só. E ano passado a gente se deslocou e moveu mundos e fundos e conseguiu doações e Pix, enfim, para conseguir ajudar a população lá. E agora a gente está enxergando isso tudo aqui em todos os lugares, né? Como ajudar isso. Então, assim, planos de contingência. A população em si, lá no Vale do Taquari, depois de tomar 2 cheias, uma depois da outra, agora ninguém morreu por afogamento lá, praticamente. Sim. Porque todo mundo viu que começou a água a subir, vamos fugir, ninguém vai confiar mais se o rio vai subir pouco ou muito. Né? Teve deslizamentos, que não aconteceram outra vez. Então, são aprendizados a duras penas. Exatamente. Então, aqui também, Novo Hamburgo tem um plano de contingência, se não me engano, de 2017. Então, foram seguindo alguns roteiros, por exemplo, na Vila Palmeira, que tinha um risco da águas ultrapassar o dique. Vamos evacuar. A prefeitura foi lá com carro de som e evacuou aquela região toda. Então, não consegue tirar as pessoas à força. Tu anuncia. Então, assim, tem pessoas que querem ficar, porque a gente tem uma situação de segurança pública, enfim. Mas, assim, o ideal, né? Pelo menos o mínimo está sendo feito. Precisa de mais equipamento para a Defesa Civil poder trabalhar. Além disso, por exemplo, Novo Hamburgo tem um plano de contenção de cheias, tem proteção, tem o dique, né? Ele existe, ele funciona, sempre funcionou, tá ali. E ele foi projetado para enchentes 1 metro abaixo do que ele foi projetado. Sim, tipo 5 metros, sei lá. Então assim, ele passou e desceu 1 metro e jogou água por cima e deu a tragédia que deu. Mas agora sim, ele precisa ter manutenção, né? Ele já tem mais de 50 anos esse dique. Seja ele de concreto, como o Muro da Mauá em Porto Alegre, sejam diques de pedra, diques de concreto, diques de argila, que é o nosso modelo, ou diques com estrada, eles precisam ter manutenção, porque ele pode ter uma falha. Então, isso é uma medida de garantir que tudo funcione.
E a gente não está acostumado. Porque como a gente... está funcionando lá... Isso. É uma questão cultural, cultural, né? né? Então, essa educação a gente Sim. agora aprendeu. Então, assim, todos os municípios gaúchos, e se não for uma obrigação talvez legal do Estado, Sim. todo município vai ter que ter um plano de contingência para salvar as pessoas, vai ter que ter planos de proteção, como fazer. Então, sim, cada cidade vai ser uma cidade, tem uma coisa a se analisar, né? A gente estava falando sobre isso, eu lembrei, né? Que protocolos de comunicação de riscos, por exemplo, alguns países que enfrentam calamidades como tsunamis, terremotos e tal, bom, eles já sabem que é recorrente, eventualmente acontece, então eles têm um protocolo, planos e tudo mais. A Defesa Civil, a gente tem que realmente respeitar muito o trabalho deles, porque eles estão se mobilizando, mas também Mas precisam... em geral eles têm que trabalhar com sucata, né? Defesa Civil no Isso. Brasil acaba tendo que trabalhar com sucata para se virar. Então apoio com infraestrutura, apoio com recursos e também com estratégia, com inteligência, né? Exato. E essa pergunta é de que maneira, então, a gente tem esses aprendizados e, por exemplo, nos Estados Unidos, em região de furacões, né, tem muitos procedimentos de evacuação e também muita sinalização. No Japão, também, nos hotéis tem avisos nas portas do que fazer, né, onde tu vai te colocar num terremoto. E eu acho que muita gente sofreu ou até perdeu sua vida por desinformação, né? Como é que tu vê que isso ou isso compõe também essa construção, esse design de um novo urbanismo, de um novo modelo para cidades onde as pessoas se sentam mais seguras, porque em última análise é isso, né? Acho que são formas de comunicar, ninguém quer que aconteça, né? A gente gostaria de ter um sistema de proteção. Ele vai ser eficiente até um certo limite, né? Agora, semana passada, deu um tornado no norte do estado. Isso. Também não era muito comum aqui, tá? Tudo uma loucura. Então, a gente vai ter que ter uma educação de risco. Então, vai ter sirene fixa nas áreas inundáveis. A Defesa Civil hoje tem tecnologia para poder fazer contato por SMS, por celular. Tem países que quando tem alguma catástrofe anunciada, entra um sinal na rádio, na televisão, tu não tem opção. Qualquer rádio, que nem Hora do Brasil. Ela sobrepõe a programação e manda evacuar, todo mundo recebe SMS. Sim, tecnologia para isso tem, tecnologia de medição tem. Eu acho que com tudo isso os climatologistas estão melhorando e precisam ter mais assertividade e acho que não é problema alertar por excesso. Sim, não Melhor todo mundo sair de casa e estar vivo do que ficar duvidando. Porque hoje a gente viu muito isso lá, a gente viu isso por Rocassars, as pessoas não estavam levando crédito, nem vai subir tanto, eles erraram a previsão da outra vez, não vão errar de novo. E aí veio com tudo. Então peca por excesso, né? Exatamente, isso é um aprendizado difícil, mas que a gente precisa olhar, né? E a gente está falando aí da educação comunitária, né? Na tua visão, assim, né? A educação comunitária, inclusive usando inovação, usando tecnologia, todo mundo tem um mobile, tem um celular na mão, né? Isso poderia ter prevenido muito, né? Mas, infelizmente, aconteceu. Porque, como eu falei antes, vinha dando sinais, mas a gente ia minimizando esses sinais, né? Olha só. Porque eu lembro, inclusive, que se falava em momentos de muita chuva e cheia, nossa, se o dique romper ou alguma coisa assim, né? Moradores que... E finalmente aconteceu, né? E essa avaliação de impacto ambiental, de impacto das águas, tudo, isso vai dar uma trabalheira, né? Como arquiteto, urbanista, como é que tu enxerga isso? Porque tu falaste em fases, né? Nós estamos numa fase aguda
onde tá tudo, a gente tem que estar lidando com super emergências, com doações, com organizações, com gerenciamento de diversas frentes, né? Sim, principalmente humanitária, assim, né? A Isso. primeira fase é humanitária, salvar as Isso. pessoas, abrigar elas da melhor forma possível. E agora vem essa fase de reconstrução. Da questão da infraestrutura. Da infraestrutura, assim, mas para pensar em planejamento urbano, a gente tem um caminho longo ainda pela frente, né? Porque todo mundo trabalha, a gente trabalha, todo mundo, arquitetos e o mercado precisa do plano diretor para... Então, assim, a gente segue parâmetros, né? A gente, em Novo Hamburgo, está numa fase de revisão prestes a ir para a Câmara. Na minha opinião, esse projeto vai ter que ser todo revisto agora. Entendi. Né? Como é que a gente vai lidar com isso na nossa cidade? Né? Quais são os parâmetros, principalmente para essas áreas mais afetadas? A gente tem um problema no Brasil muito grande de ocupação irregular de solo. Então, tudo isso, as pessoas vão morar em topo de morro, que é arriscado, vão em áreas alagáveis, que é arriscado, no próprio dique, as pessoas põem casas em cima. Então, são áreas de risco, as pessoas invadem, porque a gente tem um problema habitacional, e isso tem que ser resolvido também. Sim. Né? Então, as pessoas estão lá e estão protegidas depois que elas já estavam ocupadas lá, né? E aí hoje, tu não consegue remover, né? Tu criar uma comunidade ali, é muito difícil de tu remover aquela comunidade e dizer, agora vocês vão para lá, em outro lugar, lá em cima. Não é tão simples, né? Então, o que tu estás assinalando é que realmente tem áreas que não deveriam ter comunidades ali. Não, de forma alguma. Imagina. E as pessoas foram chegando, foram colocando suas casas, isso acabou se formalizando até para sair da informalidade. Sim. Correio, endereço, etc. E vai ganhando, rede ganha o elétrica, título da propriedade depois de muitos anos, né? E aí o risco é iminente, né? Ou seja, a pessoa está ali, né? Ainda falando de impacto ambiental, uma coisa que me chama a atenção, né? A gente tem um gosto por asfaltar a cidade, né? Um gosto por pavimentar, asfaltar e tudo mais. Em que medida essas inovações de calçamento também prejudicam que a água seja absorvida, ou isso não faz diferença, ou isso é alguma coisa irrelevante? Ou também outras tecnologias que pudessem... Porque a gente inicialmente pensa em bombas de drenagem, pensa em dique... por exemplo, Holanda, Firenze, Veneza. Veneza vive também com toda imersa, né, dentro do mar. A Holanda com grandes tecnologias que impedem o avanço das águas do mar e tal, áreas de cultivo também. Ou seja, dá para conviver, eventualmente é possível conviver, mas com muito aporte de recursos, né? Sim, tem tudo isso. E assim, claro, o que tu tá vendo, né? Deve estar muito sério o que tu tá vendo pessoalmente. Sim. Essa questão da permeabilidade do solo, é um fato relevante, né? Tu tem uma área que é toda campo, floresta, e tu concreta, asfalta, é diferente porque tu tem uma velocidade de escoamento daquela água. Aquela água pode encher dentro de um vale de vegetação e ela vai permear aos poucos. Se tu tem um mesmo vale concretado, essa água vai ficar uma piscina ou ela vai virar uma corredeira. Então, tu tem uma questão muito de velocidade de onde essa água vai correr para o curso hídrico. Então, assim, cidades já consolidadas foram ao longo do tempo, e óbvio, depende de recurso, elas foram investindo nisso. Então, assim, Barcelona tem um sistema, Tóquio tem um sistema, então tem grandes piscinas públicas enterradas que elas estão lá para captar toda essa água. Entendi. Então, Novo Hamburgo, inclusive, tem uma área lá perto do Outlet, que é uma área que está destinada para ser uma área de uma grande bacia de retenção pluvial. Então, assim, toda a água proveniente ali do morro ali da Roselândia, de Estância Velha, ela entra no arroio Luiz Rau ali e ela vem com força. Então, às vezes, essas enchentes que a gente vê aqui para o Novo Hamburgo, acaba acontecendo isso. Se a gente tem uma grande bacia
se consegue absorver essa água que vem e vai largando ela de forma gradual, Uhum. tu tem mais controle. Então, existem formas. Daqui a pouco... Ah, tô chutando aqui, Sim, mas sim. sei lá, o estacionamento da FENAC, que é uma área Aham. gigantesca, faz uma grande piscina, uma laje em cima, onde Pode. vai ser estacionamento, e Aham. aquilo tudo embaixo vira uma área de retenção Sim. pluvial. Então, existem várias estratégias, mas tudo isso depende de grandes Entendi. investimentos, né? É. Então, assim, nas áreas que vão se criando novos parcelamentos de solo, Uhum. que são loteamentos, condomínios, ou novas construções, a gente tem que adotar. Uhum. Cada cidade tem uma estratégia. Novo Hamburgo usa caixas de retenção pluvial, Porto Alegre tem um dimensionamento maior. Então, assim, agora tudo vai ter que ser revisto, Sim. recalculado, repensado, formas, né? Buscar novas Novas tecnologias, vias, né? né? Tem cidades, tem conceito de cidade esponja, que é uma coisa que a Hum. gente tem visto, agora tem aparecido cada vez mais para nós. Aham. Só que para tu botar isso numa cidade já consolidada também não é muito Sim. simples. Mas sim, tem que ter vontade. Acho que assim, a Entendi. população compra a ideia, Sim. sabe? Acho que sim, Precisa principalmente ter. nesse momento que a gente pensa ou começa a pensar num horizonte de voltar quando as águas começar a baixar. Porque em termos de estruturais, por exemplo, né? Eu não sei o que pode acontecer com uma casa que fica um tempão submersa com a sua estrutura, a questão, né, de Uhum. vigas e etc, etc. Também pode oferecer riscos, né? Sim, sim, isso até tem um movimento já. Isso aconteceu ano passado e está Uhum, acontecendo agora de um cadastramento de voluntários profissionais. Então, assim, engenheiros, arquitetos, peritos, uhum, para fazer laudos das estruturas públicas e privadas para dar garantia de segurança para as pessoas. entendi. Isso é fundamental. Tem Sim. uma casa de alvenaria que ficou tomando água com correnteza durante 2, 3 dias. Uhum. A Ah, gente não sabe como é que ela foi sim. construída, então precisa ter uma avaliação Uhum, e garantir que a pessoa possa entrar lá, né? Senão tem que bloquear a casa, infelizmente. Casas de madeira, então, quando baixar a água, a gente não sabe o que vai sobrar, sim. né? E tem toda uma questão de instalações, assim, toda a rede de esgoto e Aham. pluvial ou de esgoto sanitário, ela tá lotada, ela tá com Lotado. barro, ela tá com tudo. Sim. Então o pessoal assim, abaixou a água, vou para minha casa. Não é assim, Não é gente. assim. É O teu, importante isso. o teu vaso sanitário não vai funcionar, não tem para onde aquela água Uhum, ir, entendi. né? Toda instalação elétrica, ela tá comprometida. Uhum, Sim, eu vivi lá aquela questão, as casas ficaram um dia embaixo da água, baixou a uhum, água, a gente conseguiu eletricistas, né? uhum. Daqui a gente levou super voluntários, solícitos foram para lá, mas assim, tinha água até o teto. Então, Como é abre que... todas as tomadas, tira todo o Sim. barro de dentro, revisa disjuntores, tu tem que Uhum. deixar tudo desligado lá fora, Tem que secar. tem que secar. Quem Uhum. tem sistema fotovoltaico, bater um solzinho, ele tá gerando energia. Bah, é. Tem que desligar o inversor dele, desligar. Então, assim, e não pode ser qualquer um Sim. chegar lá. Pode. Ah, primeiro tem que estar usando bota de borracha, Isso. luva de borracha, por causa das doenças, porque aquela água é Uhum, contaminada, tá também. cheia de esgoto, tá cheio Uhum, de resíduo industrial, uhum. tem de tudo. Metal pesado, sei A lá, pessoa tudo. tem que estar protegida, se proteger por isso, e Aham. porque ela pode mexer. Às vezes, assim, tá ligada à rede, se a pessoa se encostar numa parede, a parede pode estar energizada. É um risco muito Sim. grande. Olha só. Então, tem que ter todo um cuidado para poder começar a voltar para essas Uhum. casas, né? Acho que isso é uma coisa muito importante da população começar a fazer. Então, prefeitura, a sociedade tem que ajudar a Buscar instruir, informação, né? né? Assim, a gente vai precisar de hidráulicos, eletricistas, Aham. voluntários para ajudar essa Sim. O população. volume vai ser imenso, né? Vai ser imenso, vai ser imenso. Isso é uma visão vamos falar, médio e longo prazo. Não tem como... Vou até te curto prazo, curto, tu porque acha, assim, né? agora passando essa fase mais crítica, Aham. assim, humanitária, e a água começar a baixar, as pessoas vão querer voltar para suas Sim, casas, né? Principalmente quem está em abrigo. sim, As pessoas já claro. estão há 10, 12 dias, ninguém É uma questão aguenta, de dignidade e outras coisas aí, né? né? E tem cidades que vai demorar muito para Sim. baixar, e as pessoas, pô, não tem um parente próximo para ficar, então é uma situação muito difícil. Aham. As pessoas querem voltar para suas casas, e não é assim, e aí a pessoa não tem um contato de um eletricista. Sim. Então, assim, vamos precisar de ajuda Sim. É. toda possível para poder. Muito cenário que a gente não contemplava, né? Não tinha como
pensar nisso. E agora surgem grandes necessidades de novas tecnologias, processos educacionais para a população, a intervenção de profissionais, especialistas, né? Eu vejo isso também. E conta para nós assim um pouco, porque eu não conheço, eu tenho curiosidade, né? A configuração do nosso vale, né? A morfologia, a parte de relevos e características de solo e tudo mais, isso aí, frente a uma enxurrada dessa, assim, onde pegou exatamente, assim, que subiu tão rápido e que foi assim, volume mesmo, né? Sim, foi volume mesmo. É um volume absurdo de chuva. Isso é inexplicável o que aconteceu. Nós estamos num vale e né, são bacias de rios, então a gente não teve o que fazer. Regiões que são totalmente agrícolas Sim. foram afetadas. Então, tem a mão do homem? Tem, mas para essa proporção... Isso não pode dizer que é culpa... Então, isso é culpa do efeito estufa no mundo inteiro do que nos atingiu aqui. Sim. Não é o que o Rio Grande do Sul fez que está sendo penalizado. Sim, entendi. Então, assim, a gente tem uma configuração que faz, e óbvio, quem está mais perto do rio sofre diretamente. Sim. E se vão ter outros eventos naturais, como... em Caxias, noite passada, teve tremor de terra, porque é muito rochoso o solo lá. E tem um volume de chuva que está permeando esse solo, então pega uma grande rocha e cheia de água, ela dá uma deslocada. A gente viu um Gramado ano passado isso também. Sim. Uma mexidinha numa rocha da gigantesca, tu sente quilômetros de distância. Colapsa coisas, né? Exatamente. Então, é muita novidade aí que a gente vai precisar aprender, educar. A graduação vai ter que ensinar muito agora essa galera, a gente vai ter que se especializar mais, né? Para poder virar uma referência, né? A minha esperança disso tudo é que a gente consiga sair mais inteligente disso tudo e com um estado muito melhor. E buscar também aprendizados externos, cases, né, que aconteceram em outros lugares, para somar ao nosso infortúnio, né, e gerar aprendizados, né. A gente fala então, portanto, de infraestrutura. Tu especialista em urbanismo, infraestrutura, a parte arquitetônica. O que muda com esse grande evento, assim? Claro, a gente já falou alguns aspectos, assim, mas, por exemplo, para o profissional arquiteto, urbanista, engenheiro civil, quais são os aprendizados? Isso é uma curiosidade, assim. E também... como as instituições, tipo a ACI, né, que tu faz parte da diretoria, falando em infraestrutura, o que refere isso, assim, tipo, eu trabalho na infraestrutura, como é que agora a ACI, em função de ter os associados e outras entidades também, né, como é que estão, quais são as reflexões que estão fazendo que possa... é tudo muito recente. Sim, com certeza. Tá todo mundo muito mexido. Eu estou num estado de ansiedade também, porque... Então, assim, pensando um pouco agora, quando tu estava falando, os profissionais vão repensar um pouco, pelo menos os bons profissionais vão repensar um pouco a forma, talvez, de projetar, né? Mas a régua é outra agora. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar um pouco mais... Outras normas, pensando um pouco mais no coletivo, de como o que eu faço impacta no outro. Acho que isso tem que acontecer. A gente não pode olhar só para o nosso empreendimento, para o nosso umbigo. Isso eu acho que vai mudar um pouco mais. Outra questão é educacional da população, assim, né? Que é fazer a manutenção daquilo que foi feito. O básico, que é não jogar lixo na rua, que não é lançar esgoto onde não deve, resíduo sólido, o que for, né? Então, tudo isso a gente precisa educar e precisa ser autofiscalizador, né? Às vezes as pessoas, vê ali o cara jogando, cara, não faz isso. A gente tem que
porque isso vai me afetar. Sim, é que nem a dengue, né, com os potinhos. Pô, tu não pode deixar potinho com água parada em Eu casa. vejo a piscina do meu vizinho lá da minha janela, tipo, Aham, sim. a gente tem que fazer esse papel a partir de agora para a gente se proteger, né? Isso é fundamental. E as entidades em si, elas vão, pelo menos a CI, ela vai ter um olhar muito de cuidado associado, de dar orientação para o associado, para as empresas, e vai afetar, óbvio, as pessoas que estão ligadas a ela, de orientar muito nesse sentido. Uma preocupação da CI é muito com os negócios, então, assim, como a gente vai passar por isso agora, porque a gente vai passar por uma fase longa, séria aí de como é que a gente se sustenta, que a gente tem uma rede de logística que está toda afetada, Sim. né, que não é fácil, pontes, enfim, que precisam ser reestruturadas, questões tributárias, então a gente precisa ajudar as pessoas nesse sentido, e buscar soluções, né, buscar recurso a fundo perdido para investimentos que são muito importantes para cá, porque a gente não pode ficar pegando empréstimo. Não dá para se endividar numa situação dessa. A gente não sabe quanto tempo a gente leva, né? E as entidades de classe da arquitetura e da engenharia, além de fazer esse trabalho inicial de perícia, levantamento, tudo, vai ter, acho que, uma grande discussão aí sobre o futuro das cidades, né? Então, assim, os planos diretores vão ter que ter um olhar um pouquinho diferente. Até buscar exemplos de tecnologias e tudo que estiver ao alcance para a gente poder implementar, né, o que possa ser útil. Né, então também se trata de um engajamento comunitário, de um engajamento de comunidades, do poder público, enfim, né, e também a questão de novas normas urbanísticas, assim. Então, como que nós vamos redesenhar a cidade? Porque, pelo visto, vai ser necessário redesenhar a cidade de alguma forma. Ou não digo redesenhar, mas pelo menos criar situações que possam amenizar ou até evitar a repetição. Porque o clima parece que ele está mostrando para a gente que uma certa recorrência nesses fenômenos, né? El Niño, degelo, etc, etc. É uma coisa muito global, né? Aí que a gente vê que a humanidade é uma coisa, né? Sim, não, agora, e os meteorologistas dizem que agora passando essa fase a gente vai passar por uma seca horrível. Então, assim, a gente ficou agora embaixo da água e aí vai passar agora meses com seca. Em muitos lugares o solo também perdeu muito da sua camada fértil, né? Sim. Então, daí se vem seca, então, nossa, que loucura. Princípios, vamos falar de princípios de reconstrução, assim, né? Qual é o caminho para a gente começar a conduzir esse movimento? Claro, né? A gente ainda está na fase aguda, né? Ainda logo, nesses dias estava chovendo muito, muito. Ainda estão subindo. Tem a questão de rupturas de barragem também, que é um assunto que eu acho que a gente pode jogar aqui na mesa, que é algo assim, eu imagino a força titânica do volume da água fazendo força nas estruturas, né? E rompendo, o que pode agravar nos próximos dias aí os volumes de água. E depois começa uma vazão natural, se não chover mais, né? Essa questão dos princípios de reconstrução, assim, na tua experiência, pelo que tu tem visto também, por onde começar, né? A gente precisa a gente precisa de ajuda. Isso. E a gente não pode negar ajuda e a gente tem que ser o máximo colaborativo possível. Sim, esse é um grande aprendizado, né? Isso é importante, assim, a gente vê principalmente a área política levando muito para o seu ego e às vezes deixando de escutar uma iniciativa privada, um técnico para trocar ideia. Pode ser que a ideia que venha não seja tão boa, mas pelo menos troca, porque dali pode surgir alguma coisa para uma outra situação. Então, a gente tem que ser mais colaborativo agora nessa troca de informações. Então, o que uma cidade já está fazendo, vamos usar aqui esse modelo, né? Sei lá, Cachoeirinha, Dourado, sei lá que cidade. Resolveu desse jeito, vamos fazer aqui. Tem como fazer parecido, vamos... Tem que agir, né? Tem que agir. E essa parte de reconstrução, pensando muito nas pessoas que foram atingidas, né? Novo Hamburgo, por exemplo, basicamente quem foi atingido foram muitas pessoas de baixa renda. Isso. Com casas mais simples, enfim, elas não precisavam ser ajudadas. Era tudo que elas tinham. Isso.
mesmo quem tem uma vida um pouco melhor, Aham. né? Que tem a sua casa, que está regularizada, que, né, com Isso. alvenaria, pintadinha, Uhum. legal, com as instalações em dia, com a Bitse, mas ele construiu tudo aquilo até agora. Uhum. Então ele Sim. passou E perdeu 50 tudo, né? anos da vida dele construindo e Uhum. perdeu tudo. Uhum. Então não é tão fácil de retomar. Sim. Então, assim, precisa de ajuda, precisa de voluntários ajudando na mão de obra, vai precisar de uma força de doação, Uhum. é verba. A gente vai precisar Uhum. de verba De de recurso mesmo. recurso mesmo, Aham. né? Ah, tem estimativa aí de recuperação da infraestrutura do Estado de 19 bilhões. Aham. Sim. É para a infraestrutura do Estado. É, A gente eu não. até acho um pouco, pensando Isso era na semana passada, antes dessa sim, chuva. Agora eu já não sim, sei mais, né? também as coisas mudam rápido assim, né? Mas assim, a gente não consegue nem calcular o impacto Aham. na estrutura privada, nas casas, nas empresas. O centro de Porto Alegre, a quantidade de coisa que tem no centro de Porto Alegre, Impressionante o que foi, né? Tá né? sendo. Tá sendo lá. Então, vai ter que ter investimento Uhum. do Estado, de agentes públicos e, óbvio, a gente tá tendo muito Uhum. apoio financeiro também da iniciativa privada. Então, grandes empresas estão fazendo doações dos seus produtos, Uhum. né, ou em dinheiro mesmo, para conseguir ajudar as Sim. cidades. Até o Biden propôs a ideia de uma outra cidade do país adotar uma cidade Sim. e está funcionando de uma Aham. forma muito legal. Olha Ela só. não vai adotar de repassar todo o recurso, enfim, Aham. mas ela consegue dar um apoio direto que é muito Sim. melhor, porque senão chega uma hora que até a gestão É, porque todo mundo levanta a mão, eu preciso. sim. Põe um post no Instagram ali, vem, eu preciso Uhum. de 50 quilos de arroz. Só que Uhum. daí 50 pessoas viram. Então Sim. virou a pessoa está Sim. enterrada em cima de arroz lá. Exato, exato. Então, Um pouco disso acontece, né? Não podem, as doações não podem parar, não vão. A gente vai precisar, principalmente alimento, água, hum, né? Roupas, enfim, infraestrutura para dar um mínimo de uhum, dignidade, uhum. né? Aos desabrigados, né? É tão dramático a gente falar desabrigados, né? Porque a gente tem muita sorte, eu particularmente, a gente fica consternado, né, diante de tudo isso e a gente está aqui para ajudar como pode. É, essa questão, então, a gente falou de normas, onde os normas, legislações, novas maneiras de fazer, onde os arquitetos e engenheiros civis estão se reunindo, já está acontecendo algum movimento assim do pessoal criar núcleos de discussão e tal, porque isso é uma coisa bem urgente, né? Uhum, uhum. Porque existem técnicos para tudo. Tem técnicos na área de segurança, tem técnicos da área enfim, da ambiental, tem técnicos da arquitetura, do urbanismo, da Uhum. engenharia civil. O que o pessoal anda fazendo grupos, conversando? O que está É, surgindo para... tá começando alguns movimentos Aham. agora, né? Então, o Conselho de Arquitetura começou um movimento Ah, legal. de começar a reunir e discutir isso. Ainda acho que não Aham. aconteceu nenhum encontro de fato, mas assim, promover, motivar Uhum. isso aconteça. Isso vai ter que acontecer e a gente precisa discutir e não pode ficar só na discussão, Sim, sim. que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Então, a gente precisa ter esses fóruns de discussão, vai ter que ter dentro da cidade, vai ter que ter fóruns temáticos em diversas áreas, Uhum. mas em arquitetura mesmo, assim, o que a gente vai fazer com as novas cidades e o Uhum. que a gente vai fazer com o que existe. E como elas vão ser, né? Porque tu falaste ali a questão de uma casa submersa. Isso certamente vai abrir uma frente para implementação de novos materiais tecnológicos ou tecnologias e materiais mais com técnicas construtivas mais Sim. eficientes e mais baratas, inclusive, porque o momento Sim, exige, né? sim, sim. Não, até porque assim, hoje a gente já está vivendo um problema, já vem de alguns anos, Aham. e a perspectiva é que pelos próximos 10 anos isso piore muito, é uma crise de mão de obra na construção civil. Olha só. A gente Aham. já está cada vez mais, os jovens não querem mais trabalhar na construção civil. Isso. Então, Uhum. assim, os mestres de obras, todos, sei lá, 50 anos para mais, Uhum. né? E os filhos deles não querem ser pedreiros e não querem ser assentadores, não querem Uhum. trabalhar tomando chuva e sol o dia inteiro. Uhum. Sim. Tem outras áreas, né? E hoje a população tem um pouco mais de estudo e acaba indo Aham. para outras áreas, Sim, que sim. não precisa ficar sofrendo. Hum.
E a gente vai ter muito mais montadores. A gente já vê isso nos Estados Unidos, Sim, na Europa, sim. que assim, para tu construir uma casa, Aham. te custa muito caro. Steel frame, outras coisas. E aí tu usa outros Outros sistemas sistemas, que tem uma montagem de uma casa. Uhum. E as manutenções e instalações de móveis, você que faça. Sim, Né? Se entendi. quer fazer, chamar alguém, é caro, porque esse prestador, ele Sim. Aí mudou a cultura, né? mudou a cultura. E isso vai começar a acontecer no Brasil. E de agora, nesse empurrão, assim, é meio que a mesma coisa que a pandemia, assim. Ela nos forçou a digitalizar muita coisa, Sim. nos forçou a aprender muita coisa, e acho que isso aqui, pelo menos no estado, vai nos forçar também, de certa forma. Do ano passado, dos eventos que aconteceram, já houve muito movimento de Sinduscon, enfim, de empresas que fazem construções rápidas modulares, né? Com o steel frame ou quase já uma casa pré-pronta, já metálica, para tu conseguir botar uma pessoa que perdeu a sua casa por inteiro. Então, e aí vai analisar, ela vai poder voltar para aquele lugar lá ou vamos achar um outro lugar mais seguro? Para assentar, né? Para alocar. Alocar. E o pessoal fala, inclusive, é claro, né? É bem importante essa avaliação de riscos dos especialistas, né? Porque, pode ser uma casa que agora o pessoal está falando, já tem tecnologias para fazer uma casa que não sofre com água ou uma casa lavável. Mas o que adianta se ela ficar sempre num espaço onde está sempre inundando? Então, Né? Isso é dramático. Essa questão, assim, tem lugares onde o pessoal vai ser necessário que eles não morem mais lá, por exemplo? Essa é uma pergunta bem saia justa, né? Bem saia justa. É bem polêmica. A gente, por exemplo, em Novo Hamburgo, existe um mapa já há muitos anos de áreas de risco. Existe isso. E o poder público brasileiro é muito ineficiente na fiscalização. Entendi. Não é exclusividade nossa. E assim, as pessoas vão se ocupando e quando a fiscalização passa lá, já está montado tudo. Entendi. E tu não consegue mais remover assim tão fácil as pessoas de lá. Então, assim, elas estão num risco que elas não têm conhecimento, né? É uma área ali, vai, invade e quando vê aquela área é muito arriscada, porque ela tá num morro, tá numa área alagável. Vamos precisar de cabeças criativas aí, né? Para os próximos movimentos, né? Sim. Colaboração entre profissionais, assim. A gente conhece alguns sites ou algumas plataformas que o pessoal vai colaborando ou vai se inscrevendo e tal. Tu falaste, né? Vai ser necessário muita mão de obra e, inclusive, talvez a gente importe mão de obra de outros estados para vir ajudar aqui, porque vai possivelmente, né? Tu tens conhecimento de alguma coisa? Eu sei que tem agora um pessoal falando, eu acho que é de volta para casa, enfim, ou começando a criar iniciativas que ajudem o pessoal a ir se conduzindo ou de volta para casa, ou ir para casa nova em outro lugar, enfim, isso ainda é uma discussão, né? Tem movimentos que estão focando muito mais nessa ajuda para a pessoa poder voltar para sua casa, que é ter conhecimento técnico, ter uma rede de fornecedores, então, né, vou juntar meus fornecedores, ou que tem resto de obra, né, vamos fazer esse apanhado e fazer multirões para poder ajudar as pessoas, porque por exemplo, tem casas que estão vários dias assim, totalmente embaixo d'água. Sim. Tu não salva uma porta interna. Essas portas são semi-ocas. Tu não salva nenhuma, tu não vai aproveitar nenhuma delas. Tem muitos detalhes para... Tem muitas coisas dentro de... Os móveis, esquece. Se ficou algum móvel dentro de casa, esquece. Não aproveita nada. Eletrodomésticos, via de regra, se recupera muita coisa. Então, óbvio, tem paciência. Tem que limpar, secar, abrir. Então, assim... já sei que a Fevale e Liberato já estão se disponibilizando a ajudar a população a fazer esse trabalho. Isso vai acontecer em vários lugares aí do estado, o pessoal ajudando nessa parte. Mas, assim, vai precisar reestruturar a casa, revisar instalações, dar o mínimo de condição. Então, assim, avaliar a segurança, primeira coisa. Dá para entrar nessa casa? Dá. Avaliar a questão elétrica. A limpeza dela... Questão hidráulica também, né? Mas limpar essas casas, assim, importante também. Essas casas precisam ser limpas enquanto está úmido. Entendi. Se deixar secar aquela camada de barro, é
Vira uma rochinha, vira uma uma rochinha. coisa É uma assim, argila ali. dura. Uma argila dura. Então, ela impregna em tudo. Então, a gente, inclusive, a gente conseguiu alguns... Falando eu, mas assim... A CI conseguiu doação. E várias empresas estão conseguindo doações de jatos de alta pressão. Alta pressão. Que o pessoal usa na agricultura, ou Aham. até caminhão-pipa com pressão, Sim. porque são camadas grossas, Grossas, né? Então, assim, vai com um rodo que tu não consegue tirar. Sim. Vai com esse jato, depois a família pode ajudar a limpar com um lava-jato, vassoura, o que for. Então, essa é a parte. Revisa a parte elétrica e aí tem que deixar secar. Uhum. Deixa secar 1, 2 dias para começar a pensar em ligar alguma coisa. Sim. Senão, é risco de choque É. elétrico, risco de queimar aparelhos É. e tudo mais. E a recomendação também é assim, tudo que sai de dentro de casa, móveis, o que for, a recomendação é põe na calçada, põe na beira da rua. Porque vai ter que ter para cada máquina retroescavadeira vai precisar 3, 4 caminhões para dar volta disso. Eu falei com o secretário do Meio Ambiente na sexta-feira, falou, Michael, num bequinho a gente juntou 60 metros cúbicos e são 10 caminhões Nossa. só num trechinho de quadra De entulho de móveis que saíram de dentro das casas. Sim. Então, assim, pensa, uma quadrinha só. Então, assim, eles já dispuseram, inclusive, já tem 2 áreas, uma em Canudos e uma na Santo Afonso, para que os caminhões levem todo esse resíduo. As cooperativas que a gente tem aqui, elas já estão trabalhando na triagem disso, porque tem muita coisa que pode ser reciclada, então gera uma receita para eles, e o restante já está também acordado com o FEPAM e tudo, e vai para o aterro da pedreira. Então, as prefeituras têm que se organizando já nisso, porque as pessoas têm vontade de voltar para casa. Né? Então, E a iniciativa privada vai ter que ajudar também nisso. As construtoras, muitas não estão conseguindo trabalhar, porque seus operários também estão desalojados. também perderam. Então, assim, a gente sabe que tem muitas empresas dispondo dos seus caminhões, máquinas, para ajudar emergencialmente. Né? Cidades que não foram afetadas, que são poucas, Sim. também estão oferecendo seus equipamentos. Então, é necessário. Maicon, nós começamos a nos encaminhar para os finalmente do nosso programa. Nossa, agradecendo demais, porque é outra realidade que a gente vive e que a gente também vai ter que ser criativo para superar, né? Como uma mensagem, assim, agora que tu dá de coração para a população, tu tens consciência como profissional das etapas e tudo mais. Mensagem final aqui do programa que tu poderia dizer, se quiser olhar para aquela câmera lá também. Certo. Eu acabei me envolvendo ano passado e esse ano mais ativamente, muito diretamente com as pessoas. Então, assim, vendo a realidade das pessoas nos abrigos, estando próximo e vendo, assim, que elas têm essa ansiedade de voltar para casa. E a gente sabe que não vai ser logo isso, e que elas precisam ter segurança e ter consciência de que não é rápido, mas que elas não desistam, né? Nós somos um povo aguerrido, É verdade. a gente não pode desistir do que a gente tem e a gente tem que aproveitar esse momento para sair mais forte. A gente tem que fazer um estado melhor do que ele era antes dessa chuva que passou. Incrível. A gente precisa usar isso, a gente tem que ser melhor, mais inteligente disso, então saber superar contornar essas situações. A gente tem que aproveitar e tem que aproveitar a comoção mundial que está acontecendo para nos ajudar e saber usar muito bem esse recurso que está vindo de doação para cá, para poder nos tornarmos uma referência de como sair de uma tragédia melhor e estar pronto para as outras que possam vir. Sim. Acho que esse é o que a gente precisa aprender com essa... Sim, esse olhar que a gente precisa ter, né? Ou seja, temos que ser resilientes, passar por tudo isso e muita superação. Exato. Maicon, muito obrigado pela tua participação no programa, né? Você que está nos ouvindo pelo Spotify, por favor, dissemine, compartilhe esse conteúdo e também você que está nos assistindo no YouTube, por favor, deixe o seu like, é bem importante para nós, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos. Agradecemos muito a sua audiência. O programa é feito de coração e não se esqueça, apoia-te.